programa de hoje eu começo com um convidado muito especial. Ele já esteve comigo no Saúde Você e retorna agora, Dr. João Menezes, referência no Vale do Paraíba de cirurgias plásticas. Tudo bem, doutor? Tudo bem, como vai? Tudo bem, ótimo. Doutor? Prazer em recebê-lo novamente no Saúde Eu que Você. agradeço o convite. Quanto tempo, né? É. Doutor, o senhor continua sendo referência no Vale, a gente ouve falar muito sobre cirurgia plástica, mas vamos falar um pouco sobre rejuvenescimento facial, que eu acredito que é uma tendência. Tá todo mundo querendo envelhecer, mas cada vez ficando mais jovem. Né? E como que funciona, doutor? Vamos começar perguntando assim, a partir de que idade as pessoas normalmente procuram cirurgias para rejuvenescimento facial? Então, hoje mudou o perfil um pouco da idade, porque antigamente a gente operava entre 40 e 50 anos. Hoje a gente vê que entre 40 e 50 anos as pessoas são bastante jovens ainda. Então você tem os recursos de preenchimento, de botox, outros recursos que não necessariamente a cirurgia. Então, eu acredito que hoje a gente opera pacientes mais acima de 50. Acima de 50 anos. Agora, existe uma indicação, por exemplo, paciente, qual é a cirurgia que é mais procurada? Não, a indicação, na verdade, quem me traz é o próprio paciente. Porque é a sua queixa, né? Por exemplo, assim, a minha missão aqui é ver o que está te atrapalhando, entrar dentro da sua mente para ver o que você está esperando daquilo ali, não o que eu acho que deve ser, entendeu? Então, por exemplo, as pessoas vêm mais para levantar a face, para a maior procura. Não tem uma idade assim, porque eu já operei paciente de 31 anos, que emagreceu bastante, o rosto caiu, daí ficou com flacidez. Então, a maioria das pessoas é a flacidez mesmo que nos procura, né? E a volumetria também, porque quando você perde volume, você fica flácido também. Doutor, a gente falando em flacidez, a gente está falando de uma cirurgia de lifting facial? Lifting facial. Como que funciona esse procedimento? Com a gente, é um procedimento que a gente já faz há mais de 30 anos, né? E foi evoluindo com isso, né? Por exemplo, antigamente, muita gente ficava estigmatizada, porque era aquela coisa de aquela operou a face, né? Hoje não, se deixa a pessoa muito natural, porque a gente está repondo as estruturas no lugar. Eu reponho sua musculatura que caiu, eu reponho sua pele que caiu, e você fica bastante natural, sem parecer uma cirurgia plástica. Você rejuvenesce realmente, né? Os cortes não ficam expostos, né? Não tem problema de cicatrização, por exemplo? Tem dois tipos, assim, de cortes que a gente faz normalmente, por exemplo, que eu faço, né? Por exemplo, o primeiro, normalmente, a primeira cirurgia, normalmente eu entro na cabeça, entro dentro da orelha, vou para trás da orelha e entro no couro cabeludo de novo, então fica totalmente escondida. Quando você já fez uma cirurgia, lógico, você vai continuar envelhecendo, você vem para outra cirurgia, seu pé de cabelo está um pouco alto, daí a gente faz uma incisão aqui em volta do pé do cabelo, porque senão eu vou chegar uma hora que eu vou deixar você sem cabelo, que fica uma coisa muito feia, né? Muito aparente, assim, né? Mas ela também, fica discreta, fica escondida. A gente faz de uma maneira que o pelinho depois vai nascer depois da cicatriz. Eu ouço falar muito, eu tenho recebido muitas pessoas nas redes sociais me fazendo perguntas sobre blefaroplastia. Tá. Porque, ainda não tem a blefaroplastia sem corte, não, mas a gente vê que muitos casos são cirúrgicos mesmo, né? A blefaroplastia é com corte. É com corte. É com corte. O que a gente faz, por exemplo, na pálpebra superior, só vão ver esse corte, além dele ficar muito bom, mas mesmo que apareça, vai ver se você estiver dormindo. Porque a gente joga a cicatriz justamente onde, quando você abre o olho, a cicatriz fica escondida lá no fundo, ninguém vai ver essa cicatriz. E aqui é periciliar, então você não consegue ver a cicatriz. Embaixo, doutor? Então, faz bem aqui rente aos cílios. Também faz bem rente aos quando cílios. Você tem que tirar a pele, né? Você pode fazer transconjuntival também, quando você vai tirar só bolsinha de gordura, mas normalmente é as duas. Então aqui a gente mexe também em musculaturinha, mexe em tudo para ficar um resultado mais natural, né? A gente percebe que tem pessoas que têm até uma certa, não sei, diria genética, tem pessoas que são mais jovens que já têm uma pálpebra mais caída. Existe uma restrição de idade para essa cirurgia? Não, se você tem pele ali a gente possa tirar, favorecer você, não tem restrição de idade não. A gente já fez em pacientes bastante jovens. E homens fazem esse tipo de cirurgia também? A minha experiência lá na clínica, por exemplo, assim, as cirurgias que mais os homens fazem é justamente a face. A face? O rejuvenescimento. Porque agora, por exemplo, assim, né? Antigamente você pegava uma pessoa de 60 anos, era um velho, né?
Hoje não é Hoje velho, não é. né? Eu acredito que não seja. Mas eu Não, também hoje já tô com 60 anos está 60, jovem. né? É um jovem. Exatamente. Um jovem. Então, por exemplo, assim, a pessoa está vivendo mais e com mais saúde. E às vezes a aparência é uma coisa que incomoda, né? Já aconteceu uma curiosidade de uma pessoa ir no teu consultório e querendo fazer uma cirurgia facial e o senhor olhar e falar assim, não, a pessoa está desconexa com a realidade, não é possível realizar isso. E o senhor Sim. tem que trabalhar isso na pessoa para falar, não, não é isso que você precisa. Às vezes a gente nem tem a oportunidade de trabalhar porque a pessoa te abandona, né? Agora, eu As já pessoas tive não caso- aceitam, não né? aceitam. Eu já tive um caso de uma mulher que foi lá querendo operar a face. No meio da consulta eu vi que ela estava meio chorosa, né? Querendo chorar. Daí eu perguntei o que que era. Era o marido que largou por uma mais nova. Então, o que que a gente vê na cirurgia plástica? Se a sua intenção for agradar a outra pessoa, você não vai ficar satisfeita nunca. Nunca. Nunca, nunca. Você tem que operar para você. Então, eu vi que a intenção dela era operar para recuperar o marido. E Então, não aí? dá, não faz, eu não faço. Eu tento orientar Perfeito. para ela procurar uma psicóloga primeiro, que não é por aí. Ela está tentando encontrar a felicidade numa de uma cirurgia que não vai... vai ser comigo, senão você fica, sabe? Senão você é que acaba casando com o paciente, né? Não, e o paciente depois começa a ver problemas na cirurgia porque ele fez algo que não era o que iria resolver o problema, não resolveu né? o problema Aí dele. começa não vai a criar resolver o problema problema. dele, né? Daí cria outro. Doutor, o pós-operatório, a gente está falando de face. Como que funciona o pós-operatório? Porque as cirurgias, por exemplo, uma vez um amigo fez da orelha, nossa, o pós, a faixa, tudo ficou um tempão. E a Certo. face, como funciona? A face, na verdade, não tem um pós-operatório. Não? Por exemplo, eu tiro o curativo no primeiro dia, você opera num dia, no outro dia já tira todas aquelas faixas. Não tomar sol. 3 meses sem sol. Você vai, quando for dormir, uma cabeceira um pouco alta, para não ficar muito, porque senão o edema é muito grande, né? Sim. Edema seria inchaço, né? Para quem não conhece. Seria um inchaço muito grande. Põe gelo, alguma coisa assim? Põe, nas pálpebras principalmente, porque tem pessoas que se não colocar o gelo, não colocar nada, no outro dia não abre o olho, de tão inchado que está. Por causa do inchaço. Paciente, cada um vai ser de um jeito, né? Então Sim. a gente põe gelo em todos. Agora, por exemplo, fez a cirurgia. Existe a necessidade, o paciente fez uma pálpebra, depois de um tempo, um lift facial mesmo, ele ter que refazer o procedimento, esse mesmo procedimento? A pálpebra é um pouco difícil, agora lift sim, né? Você Sim. continua envelhecendo, né? A pálpebra é mais difícil? É porque vai sobrando um pouco menos de pele, então você já tem um risco de fazer um equitrópio, que seria aquele olho puxado assim que fica feio, você tem um risco de fazer outras coisas. Então mas dá para tirar às vezes também, depende do retorno de pele que esse paciente teve, né? Mas normalmente paciente de face reopera outra vez, sim. Na cirurgia plástica de face, doutor, falando em rejuvenescimento facial, Tá. Existe a possibilidade de fazer uma cirurgia combinada? Eu quero fazer o lift, quero fazer os olhos, existe essa possibilidade? Na verdade, Numa única cirurgia, né? 99% das vezes a gente faz os olhos e a face, porque já faz. o que vai acontecer? Você não opera o olho, por exemplo, vai. Depois você fica com aqui mais rejuvenescido, você começa a se sentir que o olho está envelhecido e recai sobre a gente, porque É uma que a questão gente até não de avisou. harmonização, É né? harmonização, não fica legal. Agora, tem pessoas que querem operar, só querem operar a pálpebra, tá? É lógico, só a pálpebra que incomoda, vamos fazer só a pálpebra, né? Porque cirurgia plástica é aquilo que te incomoda. Mas o senhor concorda que cirurgia plástica ela acaba se tornando um vício para algumas pessoas? O senhor percebe que tem pacientes que começam a procurar, caçar coisas para fazer? Doutor, tem como puxar aqui, tem como mexer ali? Percebe isso no consultório? Percebo, lógico. Tem pacientes, aí você tem que com jeitinho também, por exemplo, assim, a minha época, eu já sou um pouco mais antigo na cirurgia plástica, então a tendência nossa não é fazer a pessoa, olha, tem gente que vai lá e fala pra gente assim, o que eu devo operar? Se eu for maldoso, eu opero tudo. Eu não vou te fazer essa pergunta. Você ganha com isso, então Sim, você lógico. põe minhoca na cabeça do paciente. Então eu acho que tem que ser, por exemplo, assim, o que incomoda? Até porque é uma E cirurgia, daí é um orientar a procedimento. pessoa para aquilo que incomoda realmente ela, entendeu? Doutor, quando a pessoa faz uma cirurgia corporal, existe um tempo lá de 6 meses a 1 ano para começar a ver resultado, né? Quando faz uma Certo. abdominoplastia, uma lipo. No caso da facial, quanto tempo para a pessoa olhar e falar assim, esse é o resultado final? Com 3 meses eu acho que é uma cirurgia que desde o primeiro dia você já vê que mudou, Sim, sim. tá? Agora, o que acontece que é muito engraçado, por exemplo, assim, na verdade, no primeiro dia você fica muito contente. Depois, com o tempo de 3 meses, você acha já que não mudou nada.
E, na verdade, por isso que a gente tem as fotografias pré e Isso é pós-operatórias. importantíssimo. O paciente perde a memória quando Porque faz perde cirurgia. a memória, porque ela começa a se ver novamente É. do mesmo jeito, entendeu? E perde a memória. Então, a gente tem o pré e o pós justamente para mostrar, olha aqui como é que era e como é que está. Tá? Existe alguma situação que às vezes o senhor fala assim, não, olha, seu caso não é de cirurgia, vamos fazer um botox, por exemplo. Qual que é a diferença? Quando optar por diferença? operar e quando optar por botox, por exemplo? Então, por exemplo, o botox e cirurgia são coisas totalmente diferentes. Totalmente. Tá? O botox é para ruga de expressão, que a cirurgia não consegue operar a ruga de expressão. Entendi. Quando você opera, você até no começo suas rugas de expressão diminuem, porque a hora que a pele tiver contato com a musculatura de novo, aquilo lá vai voltar. Então isso daí já é pro botox. Então o botox não concorre com a cirurgia plástica, ele ajuda. Ele é para uma coisa, que é a ruga de expressão, a cirurgia plástica é outra, para flacidez e remodelar todos os órgãos novamente para o seu lugar. Procedimentos que vão resolver problemas totalmente diferentes. Exato. E ainda tem um terceiro, né, por exemplo, que é a qualidade de pele, que isso daí você tem que vir tratando a sua pele desde jovem. Não adianta você querer chegar, sei lá, com 70 anos e querer ter uma pele jovem que você não tem mais. Então, e a plástica não te dá pele jovem. Bom, eu quero fazer uma pergunta bem polêmica, mas eu sei para quem eu estou perguntando. Certo. Como o senhor, para mim, é uma sumidade, uma referência em cirurgia plástica, então eu me sinto confortável de falar sobre esse assunto. Por falar muito de saúde, principalmente sobre cirurgia plástica, eu divulgo muito nas redes sociais, eu falo bastante, sou adepta, gosto. Me perguntaram sobre PMMA para estruturas faciais no quesito de flacidez. A gente está falando do lifting. Certo. E aí vem alguém e fala, eu queria colocar o PMMA, porque vai levantar a estrutura, vai modelar, vai preencher. Qual a sua opinião sobre isso, doutor? Eu sou contra totalmente PMA, né? Dr. Nakul, ele inventou o PMA para pequenas coisas na época, tá certo? Por exemplo, você faz um nariz e com um abaixadinho aqui, você colocar um pouquinho de PMA. Você vê que a molécula dela é grande, então nós podemos ter embolias, podemos ter umas coisas bastante desagradáveis, como necrose. Teve uma menina que teve um caso, né, entre o meio médio, que teve necrose na hemiface total. Necrosou toda a face. Então, eu não uso sob hipótese alguma. Quem usa tem as explicações Sim. dele, tá? A medicina não é uma ciência exata, Sim. mas eu condeno isso daí. Como o programa vai ao ar, né, já está no ar, já no meio dessa polêmica toda, eu queria falar com o senhor sobre o caso do Naldo Beni. Eu não sei se o senhor viu nas redes sociais. Ele é um cantor famoso que fez uma rinomodelação com ácido hialurônico e simplesmente está com necrose, fazendo tratamento em câmara hiperbárica. E aí os médicos falam que isso é raro, mas pode acontecer. Isso daí pode acontecer com qualquer coisa, tá? Com a gordura é o que menos acontece, tá? Mas, por exemplo, isso daí você pode embolizar. Tá. Uma molécula daquilo ali pode pegar uma artériazinha e aquilo lá não tem mais irrigação, é necrosa mesmo. Que nem o caso dessa moça que foi bem pior do que o nariz, necrosou toda a hemiface, né? Então, eu não gosto de mexer, eu sou um pouco mais antigo, Sim. eu resolvo tudo na cirurgia, sou mais Entendi. conservador, Entendi. entendeu? Inclusive o Naldo está sendo o assunto mais falado aí essa última semana e eu acho que serve até como um alerta para quem quer fazer muito procedimento, muita harmonização, com ácido né, é muito doutor? raro, sabe? É Tá. raro mesmo. Foi uma infelicidade, Foi uma infelicidade, de quem fez né? e a dele também, lógico, tá? Mas pode são perder o moléculas nariz? que podem embolizar. Mas pode Não, perder o nariz no não, caso de uma necrose? Perde tudo, né? Porque a necrose é a morte celular, vai ter que reconstruir aquele nariz, ou com enxerto, Tem ou com como retalho. salvar? Teve necrose, por exemplo, eu não sei do caso, mas se Tá. teve necrose total, não, tem que tirar e Então por isso refazer que tudo. nessa fase inicial ele está fazendo os tratamentos em câmara Hiperbárico hiperbárica. para ver se é uma necrose mais superficial, né? Bom, estimas melhoras aí para o cantor Naldo, né? Tomara, né? Que Foi uma isso infelicidade dele e do médico. acontece com todo mundo. Doutor, foi um prazer conversar Obrigado. com o senhor, falar de um Eu procedimento que tão importante. Face. Fazia tempo que a gente não se via, né? Rejuvenescimento, face. Hoje a cirurgia plástica é o tema mais procurado nas redes sociais, tem feito muito sucesso e eu vejo que os médicos cada vez mais têm trazido informações, mas eu sempre falo que informação sobre saúde, cirurgias plásticas, procedimentos, olha só, a gente traz um profissional, a gente bate um papo e a gente fala com quem tem responsabilidade, com quem tem ética quando vai falar de saúde. Cuidado com informações em rede social, que hoje está complicado, né, doutor? Tá um pouquinho complicado, sim. A gente agora está começando a fazer rede social também, mas eu acho que a rede social tem que importante, fazer o conteúdo é importante. só para falar né? assim, ó, tô aqui ainda, hein? Né? Mas nada substitui tem o ato médico, muita né? promessa, a gente vê cada coisa que promete muito e o ser humano quer acreditar naquilo, né? Porque tem pacientes que vai em você.
Se você não falar aquilo que ela quer, ela vai até achar um que vai falar o que ela Exatamente. quer. Ela não escuta nada do que você está falando. E é importante falar que o paciente, quando ele toma essa atitude, ele está colocando a vida dele em risco, né, doutor? Às vezes sim. Isso Às é muito vezes, sim. importante. É muita aquela coisa, né? Milagre demais, o santo desconfia. Seja bastante honesto, fale sobre as complicações, porque numa consulta eu posso falar, você vai ficar linda, maravilhosa, e não Sim, te falar sim. mais nada e você sair de lá super feliz, sem saber nada que pode acontecer. Eu acho que a gente tem que orientar tudo que pode acontecer É isso aí. e ser bastante honesto com o paciente, né? Mais uma vez, obrigada pela sua presença. Te Eu que espero mais agradeço, vezes Duda. saúde você. Vamos tomar um café. Vou te certo. visitar com certeza. Tá Um beijo bom. para a filha, para todos. Obrigado, viu? É isso aí, Muito gente. obrigado.